Abençoada. Falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui para falar muito comigo. Eu fui muito abençoada, estou sendo abençoada por vocês. Que maravilhoso estarmos aqui. Então vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar agora. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez até agora. E o Senhor começa e termina. Muito obrigada, que ninguém saia daqui sem ter recebido tudo que o Senhor quis, no espírito, na alma e no corpo. Obrigada pelas curas, nós cremos no Teu poder, muitos ainda vão constatar a cura e algumas já sabem. Muito obrigada, Senhor, porque em Ti nós temos todas as coisas, porque Te amamos, buscamos primeiro o Teu reino, a Tua justiça. Muito obrigada, Deus. Ó Espírito Santo, vem aqui se mover com liberdade. Espírito Santo de Deus, sem Ti, a nossa palavra fica só uma palavra. Nós queremos que o Senhor vivifique aquilo que o Senhor tem para falar e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a crescer e sermos mulheres que venham Te louvar, Te glorificar. Muito obrigada por este evento, por estes pastores tão abençoados nesta igreja. Te agradecemos muito. Espírito Santo, continua conosco, nos envolvendo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, de manhã falei sobre a mulher na trajetória da história da humanidade, né? E agora eu gostaria de compartilhar sobre a mulher na sociedade, né? E a mulher e a família, né? Especialmente a família que é muito afetada na idade pós-moderna, nesse período pós-moderno. E nós estamos falando do quanto que o valor da mulher foi resgatado por Jesus. Não é? Quando a mulher no Antigo Testamento nem tinha o seu valor no recenseamento. Vocês estão recebendo uma folha e vai chegar a hora, você pode receber? Vamos chegar a hora que eu vou usar essa folha, tá bom? Mas vocês podem receber, é muito bom. Enquanto isso, nós queremos ser mulheres bem resolvidas, certo? Não é? A psicologia usa esse termo, uma pessoa resolvida, não é? Ou a pessoa não resolvida. Nós queremos ser pessoas resolvidas. O que significa isso? Que somos tratados, não vamos parar de ser tratados. Nós estamos nessa fase da santificação, que é o período em que depois do novo nascimento, nós somos tratados muito mais na alma, não é? Muito mais na alma. É o período da santificação pelo Espírito Santo. Então, é muito bom nós entrarmos nesse processo do Senhor para sermos trabalhadas, não é? E eu vou falar depois do papel que vocês estão recebendo. Vai chegar a hora, tá bom? Então, eu parei um pouquinho e introduzi sobre autoestima. Nos anos 80, quem nasceu nos anos 80, ou de 80 para cá? Muito bom. Então, nos anos 80, a psicologia e pedagogia começaram a lançar muitos livros sobre autoestima. Então, é um período, sabe, que cada século, ou cada década, ou décadas, existem certas direções, né, certas tendências, tanto psicológicas como pedagógicas. E os anos 80 foi um período em que os psicólogos, pedagogos, estavam estudando muito sobre autoestima. E lançaram muitos livros. E eu estudei bastante, mas não deu muito certo, não. Porque não era o que Deus realmente queria, não é? A ciência, muito ótima, mas ainda a Bíblia é bem melhor. Deus é bem melhor, né? Então, começaram a falar, fala para o seu filho, você é maravilhoso, você é inteligente, você é capaz. E os professores para os alunos, você consegue, você é inteligente, você é capaz, você é bonito, não é? Então, eram palavras, estavam incentivando palavras para levantar as pessoas. E a gente fala, o que deu? Deu, nessa época pós-moderna, muitos
estão nesse problema do narcisismo. O que é narcisismo? Para quem não sabe, quem sabe ouve de novo. Mas o Narciso era da mitologia grega, um rapaz que se achava muito bonito. E todo dia ele ia para o lago que havia e ficava se admirando. Se admirou tanto que caiu e morreu afogado. Essa é a história da mitologia grega. Por isso que usaram esse termo narcisismo. Então, hoje nós vemos na época pós-moderna, vocês não, mas algumas pessoas dessa modernidade, pós-modernidade, que, como dizem os jovens, se acham. Não é assim que eles falam? Pensa, se acha, né? Acha que é grande coisa, acha que é isso, aquilo, e exige projeção, né? O empoderamento e projeção. Então, nós vivemos uma época bem diferente. Bom, eu falo eu, que tenho vivido muitos anos, né? Como as coisas que eu estou vendo, eu nunca vi antes. Ao mesmo tempo que eu vejo Deus fazendo coisas lindas no meio do seu povo, no seu reino, no mundo, como está em Isaías, o mundo se cobre de trevas, mas a luz do Senhor resplandece sobre nós, o seu povo, nossas mulheres, não é? E nós queremos brilhar a luz do Senhor, não é? E levanta-te, resplandece, diz em Isaías, não é? Então, nós queremos entender como que eu vou resplandecer, como é que eu vou, desculpe, como é que eu vou brilhar a luz do Senhor. Então, tem a ver também com o nosso todo, não é? Com o nosso todo. A psicologia nos ajuda bastante no sentido de descobrir, fazer um diagnóstico, e pode até resolver um pouco, mas a transformação mesmo é o Espírito Santo. É o processo da obra do Espírito Santo chamado santificação, não é? Isso nós vamos precisar nesse processo até o fim de nossas vidas ainda. Então, é bom nós estarmos contando com o Espírito Santo para transformar a nossa alma, não é? Claro, no Espírito temos que crescer. Foi novo, nasceu de novo, tem que ser bem alimentado, tem que crescer. E na alma nós temos que estar nos dando as transformações, não é? De glória em glória. A presença de Deus é a glória. E nós vamos sendo transformados. Então, nós queremos também nos analisar como é que eu me sinto. Como que eu me valorizo. Será que eu estou me valorizando? Não é? O quanto que eu estou me valorizando? Quando falavam, escreviam, estudavam, ensinavam que a autoestima vinha de elogio, de levantar, né? uma pessoa. E nós vemos na Bíblia o espírito excelente, né? Em Daniel. Porque aqueles 3 amigos e o Daniel, eles foram trazidos para a Babilônia, vocês sabem a história, que eles foram trazidos para... Desculpe. Eles foram trazidos porque eram os melhores. Em Daniel 5, 11 e 12, fala que existia neles um espírito da excelência. Então, o rei da Babilônia, os babilônios, né, olhavam para Daniel, seus 3 amigos, e viram e falaram, eles têm um espírito excelente, da excelência. Então, quem é nascido de novo já tem um espírito excelente. Quem é batizado no Espírito Santo, melhor ainda, tem mais. Não é? Então, nós temos o Espírito excelente, porque se Cristo habita em nós, quem tem Jesus? Amém. Põe a mão no seu coração. Bem maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Certo? Nós não podemos esquecer disso. Que nós temos o Senhor dentro de nós. Quem não tem, por favor, fale com os líderes e não deixa de receber Jesus no seu coração. Se por acaso alguém tem dúvida também, fale com os pastores. São muitas pastoras, pastores ótimos aqui. Então, fale com eles. E fale, eu quero ter certeza. Muito importante ter certeza de que você é filha de Deus. E você tem um DNA do Pai Celestial. Não é?
Então, isso é muito importante, e a gente vê em Daniel e seus 3 amigos. Fala em capítulo 5, 11 e 12, que eles olharam e falaram, eles têm um espírito excelente. Não é assim? Às vezes as pessoas do mundo não sabem que é o Espírito Santo, presença de Deus, não fala? Senta do meu lado e fala assim, de sentar perto da Sara porque ela tem um fluido. Né? Não é assim? Tem uma energia. E eu falo, é Jesus dentro de mim, você também quer, tal, não é assim? Então, o mundo vê alguma coisa em você, não é? Talvez não defina, mas é uma oportunidade para você compartilhar esse Jesus que veio habitar em você pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo é o agente da Trindade. Então, por que nós muitas vezes temos que lutar contra baixa autoestima? Por exemplo, complexo de inferioridade, medo, insegurança. Quem não tem? Tem um pouquinho mais. Mas vai perdendo tudo ruim, não é? Mas tem muito a ver com a criação. Há coisas que eu olho e falo, problema de criação. Há outras coisas que eu olho e falo, problema de caráter, não é? Então, nós temos vários tipos de problemas, quem não tem. Mas Deus pode tudo resolver. O importante é nós darmos a Ele esta liberdade de trabalhar em nós. E às vezes a gente não dá liberdade, não porque não queira, mas porque não sabe. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa parte da alma, tá bom? E para a gente melhorar e deixar o Espírito Santo trabalhar mais dentro de nós. É o tipo de família, vou falar um pouco adiante, o tipo de família que existem na Terra aqui. E a criação também. Mas uma coisa, eu tenho aconselhado pessoas há anos e anos, né? Bastante tempo, muitas vidas passaram por mim, 46 anos de ministério, bastante, né? Imagine eles, a pastora Lígia, o pastor Samuel, 60, e eu falei, mãe, quando chegar a idade deles, eu também quero estar como eles. Mas, então, a gente aconselha e vê muitas coisas, muitas situações. E eu, assim, posso falar de modo assim, bem por cima, que muitos problemas as pessoas têm porque não tiveram a presença do pai. Como o pai é importante. Mãe, instintivamente, ela é sempre presente. Não é? Se bem que na pós-modernidade as coisas têm mudado. Mas, eu digo no normal, não é? Como Deus fez. Então, mas nós percebemos, eu posso falar, que muitos têm problemas por falta de identidade. E quem dá identidade da pessoa, especialmente identidade sexual, é o pai. É incrível, né? Tanto menina como menino. Então, temos problemas de vários tipos. Outra coisa que também Deus quer apagar na sua mente, no seu coração, as mentiras do diabo. As mentiras. Isso, em 2 Coríntios, fala no capítulo 10, né, que nós devemos derrubar fortalezas. Sabe, essas fortalezas se formaram de que maneira? Às vezes, a sociedade. Às vezes, pessoas falam. Se você quiser abrir, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Fala assim, né, que nós devemos derrubar, né, destruir as imaginações, ou falácias. Né? Alguns podemos falar falácias, podemos dizer certas mentiras, certas inverdades que falaram, ou você ouviu a seu respeito. Não é? Quantas coisas a gente ouve pelo caminhar. Não é? Você não vai conseguir, você não é de nada. Isso é coisa pior ainda, né? Quando ouvir você é feia, você é isso, você é aquilo, não é? E Deus falou que Ele ia derrubar essas mentiras de algumas pessoas aqui, não é? Mentiras, assim, eu não tenho, eu não consigo. Não, você pode, sempre você pode. Em Cristo podemos todas as coisas, não é? Em Cristo podemos todas as coisas. Então são certos conhecimentos que nós adquirimos, certas falácias que foram, né, colocadas em nós, e nós devemos derrubar essas falácias, que a Bíblia fala de
de certas imaginações. Né? Começa a criar imaginação em nós. Então, nós queremos que o Senhor, o Espírito Santo vai apagando, tá bom? Mas você vai saber o que você vai ter que dizer, Deus, apaga isso, apaga aquilo. Você vai lembrar. Então, a autoestima muitas vezes é prejudicada por causa de coisas que nós ouvimos. Colegas, vizinhos, ou parentes, ou pai e mãe. Infelizmente, alguns pais, algumas mães não falam coisa certa, não é? Então, as mulheres desta conferência, vocês vão sair um pouco melhor, né? Ou bastante melhor, eu creio, porque deve ter sido muito bom desde o início. Então, nós queremos que o Senhor mostre para nós quem somos nele, a nossa identidade. Nós somos, já foi falado bastante hoje de manhã, né? Somos filhas, né? Filhas do Deus Altíssimo, Deus maravilhoso. E nós temos o Espírito excelente. Então, nós precisamos desenvolver. Como é que se desenvolve? Alimentando o nosso espírito. Né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que está tudo aqui na Bíblia. Não é? E que nós ouvimos. Então, queremos crescer nisso. Isso dá o valor para você. E eu digo também, como é que eu tenho ensinado, porque eu fui professora há muito tempo, né? E os alunos e meus filhos, tudo que começa vai até o fim. Tudo que você faz o melhor para Jesus, porque tudo que a gente faz é para o Senhor. Não é? Então, isso traz muito alto valor. Quando nós começamos algo e terminamos. Quando nós fazemos algo e fazemos com excelência. Essa é uma característica da filha do nosso Deus Altíssimo. Não é? Fazer tudo com excelência. Então, uma pessoa ela ficou líder da limpeza. Uma igreja que eu conheci nos Estados Unidos. E ela foi estudar como fazer limpeza. Não é bom isso? Muito estudiosa. Como fazer rápido e eficiente. Então, ela tinha um avental cheio de bolsos. E ela carregava tudo. E ela era líder da arrumação da igreja, né? Então, ela foi estudar. Eu falei, uau, precisa estudar para fazer limpeza? Precisa. Não é? Então, qualquer coisa que você faz, hoje em dia, Google faz tudo. Está na tua mão. Quando eu era estudante, eu tinha que ir até a Biblioteca Municipal, lá na Praça da República, aqui longe, porque nem poucas pessoas, muito poucas pessoas tinham a enciclopédia britânica. Então, para fazer algum trabalho, a gente tinha que, né, refugiar-se na Biblioteca Municipal. Hoje em dia, eu falo assim, está na mão. Fala tudo. Tudo que você pode imaginar está na mão, no Google. Eu acho impressionante isso. Eu aprendo dos jovens. Não pensa que eu descobri sozinha, não. Não é? Então, eu quero falar isso. Está no Google. Está tudo no Google. Eu falei, ótimo. Mas, então, nós podemos, no Google, a área em que você está, seja na escola, em casa, na igreja. Eu fiquei muito feliz de ver os homens limpando. Falei, opa, essa igreja é que nem a minha mesmo. Os voluntários trabalham, deixam tudo limpinho. Eu falei, que bênção. Eu fiquei muito feliz de vê-los limpando, arrumando aí. E vocês são uma bênção mesmo. Também, com tantos pastores abençoados, só tinha que dar nisso mesmo, né? Graças a Deus. Então, nós queremos ter senso de excelência. Tudo quanto vamos fazer. Isso dá autoestima. Não é o elogio dos outros. Não espere ninguém te valorizar. Quem te valoriza é só Deus e você mesma. Ninguém viu. Ninguém está vendo meus talentos. Não. É Deus e você. Não é? Saber que Deus tem o tempo dele. Deus tem as estações para as nossas vidas. Passamos, às vezes, por um período. Não é assim, primavera, verão, outono e inverno. Também na nossa vida, no nosso andar. Há momentos de primavera, né? Verão, outono, inverno. E nós queremos saber as estações. A mulher que reconhece as estações da vida, ela fica mais madura. É uma coisa que eu aprendi com sofrimento também.
com o passar das provas. A gente tem que aceitar as estações da nossa vida. Há um tempo que eu tenho que fazer isso, outro tempo aquilo e assim por diante. E isso dá um grande valor para você mesma, tá bom? Então, você tem valor que você se dá. Mas como é que você vai entender? Quando você olha para Deus, que Ele te ama tanto, nós cantamos tanto do amor de Deus, maravilhoso. Nunca vamos parar de cantar o amor de Deus. E você experimenta o amor de Deus. Você se dá valor, certo? Então, uma coisa que muito tem ajudado, claro, Deus é Senhor, é Deus, mas Ele é Trindade. Eu incentivo muito as pessoas buscarem uma experiência específica de Deus como Pai para sentir a paternidade de Deus, a Trindade. Tem horas que você fala, Senhor, Deus, eu penso na Trindade. Mas tem momentos que a gente fala para Deus como Pai para nós. Há momentos que nós falamos com Jesus como nosso Salvador, Senhor, é o Rei dos Reis, Ele é nosso irmão mais velho, é o único melhor exemplo que existe, não é? Então, e ter intimidade com o Espírito Santo. Quando eu li a Cabana, alguém leu Cabana? Ou assistiu o filme? Vários, né? Eu gostei mais do livro do que do filme, porque no livro a gente pode pensar em umas coisas, mas o filme parece que define algumas coisas e nos estreita, né? Mas ali mostra a Trindade, né? E nós sabemos que Deus é Pai, Jesus é nosso irmão, e o Espírito Santo faz o papel. Ele não é mãe, não é mulher, ele não tem sexo, Deus é Espírito. Então, mas ele faz o papel como de uma mãe, né? Guiando, mostrando o que é certo, o que é errado, que é a mãe que convive mais com os filhos, isso normalmente, não é? Então, é muito bom, eu sugiro vocês buscarem a Deus, especificamente, Deus me revela a tua paternidade, não é? Alguém pode ter tem um pai melhor dos pais, mas ainda é bom ter essa experiência, que Deus é o nosso Pai, tá bom? O Pai define a nossa identidade, certo? E eu também quero incentivar vocês a buscarem Jesus como irmão. Seria irmandade no sentido da igreja, a sociedade, não é? E se nós temos essa experiência com Jesus, não só o Salvador, mas também como nosso irmão mais velho, não é? Vai ser muito útil para nós, vai ser muito benéfico. Nós temos experiência porque nós vamos saber amar mais os irmãos, as irmãs, nesse nível social, não é? Porque é o que Jesus fez. E o Espírito Santo é muito bom, não é? E esse livro que a minha filha escreveu, Uma Casa da Porta Vermelha, fala muito. É o tempo que eu via quando ela tinha 14, 15 anos, ela me contava as experiências. E ela sentia mesmo, né? Ela via uma cabeça diferente. Artista tem cabeça diferente, né? Então, eu custei para entendê-la. Eu não sabia que ela tinha modo de ver tudo tão diferente. Então, esse livro eu amei, porque ela teve experiências, especialmente com o Espírito Santo. Foi muito interessante, né? Porque ela viu e ela falou, por isso que eu tive muita facilidade de ver o Espírito Santo, porque eu te amo tanto, ela fala para mim, né? E fala, eu te amo tanto, a gente tão próxima, por isso que eu tive facilidade de ver o Espírito Santo, porque é como mãe, não é mãe, mas é como. Não é? Então, é muito bom. Havia, por exemplo, um rapaz que ele nunca conseguia falar Deus, Pai. Eu falei, você teve problema com o pai? Ele falou, sim. Né? E meu pai nunca foi presente, foi péssimo pai. Então, eu orei com ele, e às vezes ele esquece. Mas ele só fala Jesus, 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 Jesus. Eu falei, e Deus, onde vai? E o Espírito Santo, onde vai? Não é? Então, é bom nós termos experiência específica
especificamente assim, com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, tá bom? Isso nos dá muito autoestima boa, porque resolve muitas coisas dentro de nós, tá bom? Então, mas também nós precisamos entender o que está acontecendo neste mundo. Eu fico abismada muitas vezes, falei, que diferente. Né? Como está diferente? A mulher está diferente, a sociedade está diferente. Né? E às vezes eu falo assim, meu Deus, não é a tecnologia, mas a tecnologia tem um lado bom, né? Porque se Jesus falou que ele virá quando todos os seres tiverem ouvido do Evangelho, hoje está possível. Por quê? Tem o celular, tem um aplicativo, não é? Uma pessoa que foi para Nepal, ele levou chips da Bíblia, porque eles tinham celular, podiam ouvir. Não é? Então, eu falei, que bom, está chegando a vinda de Jesus, porque todos estão tendo acesso à palavra pelo chip, né? Que fala chip. Então, aí nós sabemos que a modernidade tem ajudado bastante, a tecnologia tem nos ajudado, facilitado muitas coisas, não é? Tudo é delivery, se você não consegue, cozinha é delivery, né? Compra comida, compra aquilo, tudo muito fácil. Mas nós não podemos perder os valores que Deus colocou para nós, especialmente nessa conferência, como mulheres, não é? Então, por isso que nós precisamos saber o que está acontecendo neste mundo pós-moderno. Né? E o conceito de feminilidade tem mudado bastante. Não sei, talvez vocês já tenham percebido, os jovens já estão nessa onda, não sei como que é, mas eu fico vendo, está tão diferente. Não é? E é um conjunto de ideias sociais, né? Convenções sociais, o estilo da sociedade da pós-modernidade começa a incutir no clima, né? No clima deste mundo. Então, por exemplo, antes dos anos 60, a mulher era mãe, atenciosa, ela era uma esposa fiel, ela era chamada rainha do lar, ela era dona de casa. Não é? E depois, nos anos 70, 80, a mulher recebeu a emancipação como profissional. Então, ela não passa tanto tempo em casa. Não é? E, claro, eu não sou contra ter ajudantes. Precisa, muitas vezes. Não é? Mas foi um período dos anos 70, 80, que muitos divórcios foram encarados como normal. Quando não é normal. Não é normal. Mas começaram a pensar, se não der certo, separa, casa com outro, casa com outro. Então, essa mentalidade começou a entrar depois dos anos 80. Então, a mulher também entrou no mercado competitivo com os homens. Elas são estudadas, elas são capazes, são inteligentes, então começa a competir no mercado de trabalho. Isso nós percebemos naturalmente. E no século XXI, né, nós vemos muita mudança, especialmente dentro das famílias. Né? E os jovens mileniais são aqueles que hoje seria entre 35, 45 ou 30, 40, né? Nessa faixa etária, e mudaram muito o estilo de vida, de mulher. Eu fico espantada, porque eu falo assim, eu sou idosa. Eu falo, eu não sou velha, sou idosa. Né? Mas eu vejo muita mudança. Eu falo, uau, Deus, que bom que a palavra não muda. Que bom que a palavra traz os parâmetros. Deus não muda, a palavra não muda. E então eu vejo assim, muitas coisas acontecendo assim, no mundo, no mundo. Não é dentro da igreja, no mundo em geral. Não é? E o feminismo desta época pós-moderna tem enfraquecido os homens. Não é que elas têm intenção de enfraquecer, mas aquela história que eu não acho... Eu fico muito triste quando alguém fala assim, meu marido é cabeça e eu sou pescoço. Não é? Isso é dito
delas, não está na Bíblia. Mas eu vejo como as coisas têm mudado, na verdade, não é? Tem mudado, e graças a Deus temos um Deus que não muda, a Bíblia que sempre será a Bíblia, a palavra de Deus, que não vai mudar. Essa é a nossa segurança, gente. Imaginou se nós não tivéssemos absoluto? O que faríamos nessa época pós-moderna, se não tivéssemos um absoluto? Tudo é relativo. Você gosta? Então faz. Te faz feliz? Então faz. Não, nós queremos fazer o que Deus quer, o que é da vontade de Deus. Nós queremos saber o que Deus pensa de nós, o que Ele espera de nós, como que Ele nos formou desde o ventre de nossa mãe, o que Ele quer que nós sejamos. Então, nós estamos vendo um feminismo pós-moderno que está fazendo o homem fraco, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem um livro do Paul John Kane, é um profeta, e ele escreveu sobre como desmascarar o espírito de Jezabel. É um termo muito pesado, né, quando alguém fala sobre isso, mas é uma realidade, né, que são pessoas que são muito controladoras, são muito mais suscetíveis a esse espírito de Jezabel, né? O espírito não tem sexo, é como anjos assexuais, né? Os anjos são assexuais. Então, o espírito não tem, mas é representado por uma mulher, você sabe, no livro de Reis, que ela foi esposa do Acabe. Onde existe Jezabel, existe Acabe. Onde existe Acabe, pode existir Jezabel, né? Então, nós vemos que essas coisas têm entrado até dentro da igreja ou no meio de evangélicos. Nós precisamos entender sempre o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz. Que segurança que nós temos, gente, não é? Então, o feminismo atual não é que ela queira ser paga porque ela tem o mesmo grau, nível de escolaridade, então ela merece ser paga igual homens. Bom, está certo isso, mas está diferente. O feminismo pós-moderno está fazendo o homem desmasculinizado. E eu faço muitos aconselhamentos. Eu sempre dou exemplo de gente que ninguém sabe. Porque eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da situação. Mas há um casal muito difícil que eu estou lidando já há muito tempo. Não está tão assim, progredindo muito como eu gostaria, mas estamos progredindo. E eu chego para ela e eu falo, você é marida. Ela que manda tudo, né? Ela que paga tudo, ela quer pagar. Então, o marido cada vez mais está ficando fraco. Tem outro casal que falta dinheiro, precisa pagar a escola, está muito caro. Ela vai procurar emprego, mais emprego. Eu falo, para, deixa o teu marido, deixa ele procurar. Não é? Em vez de você sair correndo, pegar mais um emprego, mais um emprego, mais um emprego. Então, isso é um feminismo pós-moderno. E também nós vemos crianças e jovens com muita depressão. Nunca tinha visto crianças com depressão. Mas tem havido casos de suicídio, né, de crianças. Não só assim, não só adultos, mas dói muito no nosso coração. Por quê? As crianças estão tendo que, sabe, encarar muitos problemas, eles não têm maturidade, especialmente a sexualidade. Eles não têm maturidade para encarar problemas de sexualidade, né? Sexualidade é o que Deus deu, mas o sexualismo é perversão sexual, né? Então, eles estão muito expostos a sexualismo, através da mídia. Está na mão deles, é iPad, é o tablet, coisas desse tipo. E nós temos que também estar vigilantes, mamães, especialmente mamães e vovós, né? Então, porque o adolescente, a criança adolescente, tem que ter maturidade para encarar certas situações da vida. Tudo tem o seu tempo, né? Mas as coisas têm trazido, assim, conhecimentos muito, muito rápidos, intensos e às vezes indevidos. Agora, nós mulheres queremos ser aquelas guardadoras, queremos ser aquelas sentinelas, como ficava no muro de Jerusalém. Nós somos as sentinelas, não é? E nós vamos observar
O que é que nós temos que fazer para ir contra o inimigo? O inimigo vem de várias maneiras. Então, agora nós vamos para essa folha, como que Deus planejou a mulher para ser. Então, esse estudo de Provérbios, eu acho que eu vou pedir uma folha, porque eu esqueci de pegar a minha. Obrigada. Então, Provérbios é um livro que eu amo muito, porque dá muita sabedoria para o dia a dia, não é? Para essa vida terrena, terreal, não é? Eu gosto muito de ler porque dá sabedoria, como que a gente deve viver, como deve atuar com diferentes situações. É um livro muito rico. E eu fui fazer um estudo, eu falei, uau, em poucos versículos, 31 qualidades. É bastante, né? Eu vou falar bem rapidinho e vocês depois podem, já ter um papel na mão, podem verificar. Mas eu não vou ler o provérbio inteiro. Mas o Salomão, né, escreve aí, né, o valor dela vale mais do que rubis. É confiável, porque seu marido escuta ela, descansa nela, confia nela. Então é uma coisa muito importante que nós precisamos desenvolver no nosso relacionamento, na nossa vida, porque é muita coisa que Deus tem colocado para nós como mulheres. Seja solteira, casada, se tem filhos ou não, seja profissional ou não, mulher. Então, nós temos que ser confiáveis. E a mulher casada, o marido confia. E no versículo 11 fala que ela sempre sai para lucrar. Então, nunca é perda, não perde. Então, a mulher é aquela que sempre está lucrando. Com tudo que ela tem de capacidade, né? Está lucrando. E ela, então, não perde nenhuma oportunidade, não desperdiça nada. E no versículo 12, fala que ela faz bem ao seu marido. Ela não despreza, não faz mal para ele. No 13, ela é muito boa em trabalhos manuais. Isso que eu vejo na pós-modernidade, as moças não querem mais saber de cozinhar. Não estou falando de vocês, estou falando de outras, tá bom? Não tome para si isso. Estou falando do mundo, né? Não querem mais cozinhar, né? Bom, tá ótimo, tem delivery, tem onde a moça por peso, tá bom, não é? Facilita, mas também é bom saber fazer, não é? Então, trabalhos manuais. Uma vez no retiro de crianças, quando eu era pastora sênior, eu fazia retiro no verão e no inverno, né? Então, eu ensinava a fazer bolo, os meninos e meninas. E uma vez eu ensinei pregar botão. Mas hoje em dia tem cola. Para que pregar botão? É mais prático por cola, não é verdade? Fazer barra, tem aquele adesivo, né? Cola, não é? E tudo bem, não há problema, não sou contra, é bem prático, é praticidade. Mas o que eu falo é quando não quer, e às vezes precisa, às vezes é bom, mas quando tem repelência, isso já é um problema, não é? A repelência que eu estou falando, tá bom? Então, a mulher virtuosa, né, ela trabalha, né, e com boa vontade. No versículo aqui, no versículo 13, né? E não é mal. Você vai fazer compras, tudo está fácil. Eu acho que não é mal isso. Até é bom, facilita a vida, não é? Mas também tem um lado de ela ser inteligente, não é? De ser inteligente, saber como, sabe, multiplicar o pouco que tem, não é? Fazer muito do pouco que tem. Então, e ela não fica acomodada, esperando alguém vir trazer as coisas. Ela sai para buscar recursos. E no versículo 15 fala que ela acorda cedo. E ela acorda cedo. É bom acordar cedo, o dia fica melhor, né? Gente, quando eu era menina, o dia era muito comprido. Nós fazíamos tanta coisa. Um Natal, até chegar outro Natal, demorava. Mas agora, já está aí. Não é verdade? Demorava, o dia era muito comprido, nós fazíamos muita coisa. Um domingo era muito bom.
né? Tínhamos a escola dominical, o culto, ainda a gente parava na padaria para comer um pão doce, né? Depois íamos para o culto dos adultos. Aí tinha um almoço que minha mãe fazia uma vez por mês, o estudo bíblico para as mulheres, meu pai para os homens. E tinha almoço na minha casa, não é? Tinha almoço na igreja. E depois disso tinha reunião de oração. Íamos na praça fazer pregação. Depois disso ainda tinha o culto dos jovens. E depois do culto dos jovens tinha o culto dos adultos. Que dia comprido! Era um dia muito longo. Hoje em dia, bom, a ciência mostra, uma pessoa foi para Epcot, no Canadá, uma vez, e ela falou que viu uma máquina, e eu creio, acredito, que dizia assim, que vai chegar um dia em que o dia, 24 horas, vai dar sensação para nós de 1 hora. Eu acredito, porque já está metade, né? Não está metade do tempo, não parece? Não é? Então, é um estudo científico, não sei, uma máquina, que eu não fui ela que viu e falou. E eu falo, mas é bem capaz que isso aconteça, que nós vamos correr tanto, né? Acordou, já tem que fazer tantas coisas e já é hora de dormir. Então, é uma coisa que é prevista. Então, e é bom acordar cedo, porque o dia fica mais longo, né? Especialmente nós, né, que somos mulheres, né, tem coisa para fazer. É bom acordar cedo para orar e ter tempo com Deus, né? Porque se o marido acorda, você já tem. Se o bebê chora, você já tem que dar mamar, não é verdade? Então, nós mulheres temos que ter muita inteligência, planejar bem o dia para fazermos o que temos que fazer. Porque a mulher tem muito o que fazer, especialmente dona de casa, mãe, avó, tem muita coisa que fazer. Então, acordar cedo, no versículo 15 fala. Né? Também ela faz alimentação para todos. Ela tinha muitos empregados, porque ela era rainha, a esposa do Salomão. Então, ele elogia a esposa. Então, ela fazia alimentação para todos. Eu lembro meu pai, cada um que se convertia, que ele preparava para serem pastores, trazendo na minha casa, coitada, minha mãe, ela tinha períodos que cozinhou para 27 pessoas. Já imaginou? Fazia feira, não tinha carro, nós não tínhamos carro. O primeiro carro na igreja, 2 homens tiveram carro quando eu tinha 10 anos. Para vocês verem como as coisas estão fáceis hoje. Mas naquela época era assim. A geladeira veio quando eu tinha 14 anos. Então, imagina, no Brasil. Então, nós vivemos... minha mãe tinha que pensar como não estragar comida, porque tinha que passar a noite, né? Então, mas são épocas que já se foram, mas que acordar cedo é bom. Eu lembro que eu tinha, antes de eu ter o Teófilo, que era a minha primeira gravidez, eu falei, ai, que saudades daquela hora, né? Que eu orava 1 hora, depois outra hora. No mínimo, eu falei, eu tenho que orar 3 horas, eu quero orar 3 horas por dia. Mas quando nasceu, eu olho para trás, depois eu falei, foi a época que eu mais orei. Porque enquanto amamentava, eu ficava orando. Enquanto lavava as fraldas, não eram descartáveis, era de pano, tinha que esterilizar. Olha como a vida ficou fácil. Mas era para a gente lavar, passar ferro, esterilizar, pôr no sol, não tinha secador. Estou falando coisa antiga, né? Mas hoje, né? Mas é tão bom acordar mais cedo para orar, para ter tempo. Mas Deus é tão misericordioso que eu vi olhando para trás, que foi o tempo que mais orei, porque toda hora eu estava orando. Porque não tinha aquela hora separada. 1 hora de manhã, de tarde e à noite. Eu sentia falta, mas toda hora eu estava orando. Então, mas é bom acordar cedo. Meus pais sempre acordavam das 4h30 às 6h30. Foi o maior exemplo que eu vi na vida deles. Os 2 oravam. Né? Aquilo me inspirou muito. E eles não são perfeitos, mas eu admiro muito. Eles já se foram, mas ainda admiro. Porque eu acho que é muito precioso esse tempo de orar e ler a Bíblia diariamente. Não é de vez em quando. Muitas coisas são resolvidas quando nós lemos a Bíblia, oramos diariamente. Né?
E ela sabia fazer negócio no versículo 16, né? E também no versículo 16 fala de lidar com plantas, não é? E ela espera frutos. Uma das maneiras que eu falo para a criança faz bem, ensinar a natureza. Sabe por quê? A primeira voz é a consciência, mas a segunda voz, eu diria, não é? Com o passar do tempo, eu tenho visto, a segunda voz de Deus é a natureza. Né? Então, eu já estou ensinando meu netinho. A lua, as estrelas, a planta, os passarinhos. Né? Então, às vezes, quando ele vai na minha casa, fala, vovó Sara, quero ver a moon. Porque ele ouviu a história em inglês, né? Então, ele fala, eu quero ver a moon. A lua, né? Então, vamos ver. Né? Então, tinha nublado um dia, ele falou assim, a moon foi dormir. Ele tem 3 anos. Então, ele foi dormir. Então, é muito bom ver como que Deus faz, né? As estrelas, as plantas, os passarinhos, os animais. É muito importante para nós valorizarmos a natureza. Eu falo, às vezes, os cachorrinhos, eu amo criança, cachorro, né? Falo, às vezes, melhor que ser humano. Cachorro não guarda mágoa, está sempre feliz, sempre nos recebe bem. Então, mas... E também não tem esse problema de ideologia de sexo, né? Cachorro não faz coisa errada, né? Faz aquilo que tem que fazer. Então, eu falo, os animais estão mais certos do que seres humanos? Enfim, nós temos... É bom lidar com a natureza, também da saúde, né? No versículo 17, né? Então, ela lida com o físico dela. Quem sentiu já curados hoje? Alguém sentiu já cura? Oh, glória a Deus! Muito bom, vamos aplaudir o Senhor. Que bom! Muito bom. E algumas vão ver ainda, né? Vão constatar a cura, porque às vezes precisa de um diagnóstico, não é? Mas Deus atua bastante aqui. Eu sentia no meu espírito, sem a pastora Velma falar, eu sentia que Deus ia curar fisicamente, né? E também na alma, ele vai fazer alguma coisa a mais, né? Então, no versículo 18, ela era muito esperta, ela raciocinava. A mulher tem que raciocinar também, não é? Já está na hora? Meu Deus. Bom, vocês acabam de ler em casa, então. Está tudo escrito aí. Deixa eu falar outras coisas que eu tenho aqui anotado, né? Então, mas esse é um estudo detalhado do Provérbios 31 da mulher virtuosa. Então, você só dá uma lidinha e aplica na sua vida, porque você é uma mulher virtuosa. Deus te fez isto. Nós temos que explorar o que Deus colocou dentro de nós, certo? Então, aí, sob o ponto de vista agora é uma curiosidade um pouco engraçada, mas eu vou falar. No século XXI, os psicólogos começaram a analisar a mulher. Né? Amélia, Simone, avestruz, aranha, arara. Eu aprendi do meu professor. Então, a Amélia é aquela que é dedicada, toda, né? Até às vezes se anula, não pode se anular. A Simone vem aquela que quer os seus direitos, briga e quer ser igual ao homem, né? A avestruz é aquela mulher que bota, porque avestruz dizem que bota ovo e vai embora e nem sabe, e nem se preocupa se alguém vai pisar no ovo. São as mulheres que dão à luz filhos e deixam os outros cuidarem. Né? Então, essa é a mulher avestruz. O psicólogo que falou isso. Não sou eu. A mulher aranha, essa é muito, muito horrível. Aranha, eu não sabia, que diz que faz a teia. Um fio com cola, outro sem cola. Com cola, outro sem cola. Sabe? Quem já viu teia, né? De aranha. E por que ela põe alguns fios com cola? Diz, eu não sabia, é biológico, né? Assim, zoologia. Fala assim, que o macho não sabe que tem cola, ele fica preso. E ela come o macho. Então, é a mulher que judia do marido. Tem que ter dinheiro, me dá mais, eu preciso isso, precisamos comprar isso, compra aquilo, compra isso. Né? Então, suga do marido. Então, essa mulher aranha. Mas o ideal é a mulher arara. Então, esse meu professor falou que a arara é assim, os dois chocam ovo, eles
eles revezam para chocar os ovos. E quando nascem os filhotinhos, os dois vão procurar comida e põem no bico dos seus filhotinhos. Então, fala que esse é o ideal, né? E as pessoas, em 1 Timóteo 3, 1 a 5, a gente já vê, só que eu tenho pouco tempo, mas vocês podem anotar, não é? 1 Timóteo 3 fala dos últimos tempos que vão ser dias trabalhosos. Em português é trabalhosos, no original significa perigosos. Os últimos dias estão perigosos no sentido de que, né, as coisas mudaram, os hábitos mudaram, e já estava escrito na Bíblia, né? Homossexualismo, toda essa coisa horrível, né? Que de sexo, essas coisas, sabe que já existia na época de Noé? Mas Jesus falou que antes da vinda dele, dias de Noé, de Sodoma e Gomorra iam voltar. E nós estamos vendo isso. Significa, por um lado, que Jesus está próximo para voltar. Mas, por outro lado, nós constatamos com tristeza que existem essas coisas, né? A perversão sexual, sodomia, gomorria, essas coisas. Então, nós vemos que precisamos estar muito atentos, porque as coisas estão mudando. Não podemos ficar alheios à sociedade em que nós estamos inseridos. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, então nós temos que saber o que está acontecendo, o que a Bíblia fala, para nós sermos a luz, sermos o sol da terra. Não é? Então, são informações. E há também tipos de família. Família simbiótica, né? Cismática, desagregada, mista, individualizada. São 5 tipos de família. Individualizada é a família que Deus planejou. Deus ama o indivíduo, individualizadamente Ele ama cada um de nós, mas também Ele ama o coletivo. Deus ama o coletivo, Deus ama a variedade. Então, nós temos esse é o ideal de família individualizada. Eu vou falar bem rapidinho, né? Simbiótica é a família onde cada um não respeita o limite de cada um. Por exemplo, a pessoa vai de férias, o filho volta e cadê meu brinquedinho? Ah, mas dê para o pobre, mas nem pediu permissão, né? Entende? É uma família que invade. Vem carta, abre, mas não é para você. Mas é do meu marido, é da minha esposa. Não, é do seu marido, sua esposa. Você respeita, você não abre carta. E a família simbiótica invade os limites dos irmãos da família, né? É aquele filme Casamento Grego. É tipicamente família simbiótica. A cismática é aquela que só tem briga. Começa a brigar, fica hábito brigar. Por isso começou a briga, porque fica hábito. Nós temos que cortar os maus hábitos. A desagregada é mais rara, mas existe. Já vi família assim. Uma família é muito interessante. E fica debaixo do mesmo teto. Não brigam, não discutem, mas ninguém sabe um do outro. É a desagregada. Então eles falam, onde está o teu irmão? Que faculdade ele vai fazer? Não sei. Onde está? Não sei. E teu pai? Não sei. E eu falei, mas você não sabe? Não, nós respeitamos. Então eles pensam que é respeito, mas é respeito demais. Tudo que é demais é ruim, né? Nem que seja coisa boa, né? Então, a família mista. Por quê? O marido vem de um tipo de família, a esposa vem de outro tipo de família. Naquele livro de família que eu escrevi a última vez, tem tudo isso, mas em detalhes, né? Então, quando eu falo para as pessoas quando vão casar, vocês têm que decidir que vocês vão fazer uma família individualizada, onde cada um tem o seu valor, tem o seu lugar, e todos são respeitados, todos são valorizados, mas são unidos. Isto é a igreja também, né? Nós somos corpo de Cristo. Um é dedo da mão, outro dedo da mão esquerda, da direita, mas nós somos do corpo de Cristo. Deus ama a individualidade, mas Ele ama o coletivo, não é? O corpo de Cristo. Então, nós queremos fazer o que Deus quer, não é? E nós vivemos mesmo esse tempo difícil. Muitas crianças, eu gosto no aeroporto, às vezes eu vou ver os livros, entro na livraria e fico vendo os livros mais vendidos. Uma vez eu peguei um livro mais vendido, estava Criança Sem Infância. Claro que eu comprei e fui estudar. E aí nós estamos vendo crianças sem infância. Não estão mais inventando brinquedinhos, né? Não brincam, estão sempre na televisão, na tela, tablet, coisa assim.
né? Não constrói coisas, não inventa brinquedos, né? Então, nós estamos vivendo uma vida, assim, uma época que as crianças não são mais crianças, porque elas têm muita informação, né? Muita informação. E não é que seja mal, mas tem que balancear com atividades, né? Tem que balancear com muitas outras atividades. Então, isso tem acontecido. Outra característica da família pós-moderna é a troca de papéis. A autoridade está no lugar errado, né? Troca de papéis. O homem e a mulher trocaram os papéis, né? Então, isso eu já falei um pouco. Nós devemos muito prestar atenção. Nós queremos um modelo bíblico de mulher, de família, certo? Então, e nós agora pensar em Provérbios 13, 22, que diz assim, que homem justo, se vocês quiserem abrir, é finzinho já, mas homem justo, a Bíblia diz que deixa herança para os filhos e para os filhos dos filhos, né? Então, é muito importante nós pensarmos nisso. Claro que o homem que tem que pensar mais do que a mulher, não, o marido mais do que a esposa, vamos dizer. Mas não é só coisa material. Nós deixamos herança espiritual, na alma, os valores morais, não é? E deixamos valores do reino de Deus e relacionamentos sadios. Então, nós temos que pensar em tudo. A mulher tem que pensar muito mais, né? Então, o que você vai deixar para a posteridade? Hoje já ouvi falar do legado, né? A pastora Paula falou também, né? E a pastora Lígia, eu falo, nossa, ver a vida deles. Pastor Samuel, pastora Lígia, fala, ai, que coisa maravilhosa. Eu fico muito, 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 muito feliz. Então, mas isso é bonito, ver filhos, netos e bisnetos no trabalho do Senhor, né? É uma maravilha. Que legado que nós vamos deixar para a posteridade, né? Talvez você não, alguém não casa, não tem filho, sei lá, pode ser qualquer outra circunstância, mas você está inserido no corpo de Cristo, né? Esta geração tem que preparar um legado maravilhoso para a seguinte geração, não é? Geração de geração, Deus é pelo menos de 3, no mínimo 3, Abraão, Isaac e Jacó, não é? Então nós queremos preparar herança, um legado espiritual, temor de Deus, o caráter, muitas coisas, não é? Vida de oração. E na alma também temos que desenvolver. Ninguém fique parado, por favor, né? Meu pai até morrer falava, leia livros até morrer, estuda até morrer. E eu falo para todos, é bom estudar, ler livro até morrer. E valores morais, a gratidão, sinceridade, dedicação, respeito aos pais e aos mais velhos, responsabilidade, né? Então é uma coisa muito importante, responsabilidade. E como mãe eu falo, eu errei, se eu soubesse dessa linha pedagógica, eu teria errado menos. É Love and Logic. Quem entende inglês, abre no Google, Love and Logic. É uma linha muito boa, falei, se eu soubesse, teria errado menos, não é? Mas a mãe tem a tendência de carregar o peso, né? E fala, ai filho, faz isso, faz aquilo. Então está tirando o peso e pondo nas suas costas. E nós queremos estar muito guiados pelo Espírito Santo, não é? E queremos ser amadurecidas no emocional, né? Porque o maior problema desta época tem sido a imaturidade emocional. Eu falei do Peter Scazzero, né? E eu li muitos livros dele. E ele é um pastor e é psicólogo. E ele fala que muitos líderes, muitas pessoas adultas, são adultos, mas emocionalmente ainda são adolescentes. Então ele fala, a psicologia fala adultescência, né? Não é adolescência, mas é um adulto que está ainda na adolescência. Nós não queremos isso para nós, né? Tá bom? Então, o tempo é pouco mais, vamos ficar de pé. E vamos pedir para Deus revelar para nós o que é que eu preciso desenvolver mais na nossa vida. E o que é que eu tenho que deixar, derrubar as fortalezas. Talvez você se sinta, eu não sou capaz, não sou isso, não sou aquilo. Não, nós não olhamos para aquilo que não temos.
nós vamos olhar para aquilo que nós temos.